Deus te trouxe até esse vídeo para que você entenda que perseverar é a grande chave que você tem buscado. E muitas vezes você tem orado, pedido para Deus, Senhor, o que que eu tenho que fazer? Afinal, eu acredito que você deve estar se sentindo uma pessoa perdida, uma pessoa ali sem direção. Você não sabe qual caminho você deve escolher. E eu tô aqui para dizer para você, é que você precisa perseverar. Mas Maressa, você tá me falando para perseverar, mas eu queria saber em quê? E aqui é que vai a grande resposta. Você precisa perseverar com Cristo, escolhendo todos os dias permanecer na presença de Deus, para que no tempo certo ele possa te revelar o que que você deve fazer, para onde você deve ir, de onde você deve sair, porque muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, só que a gente não tem aquela paciência de aguardar na presença dele a resposta. Ou uma segunda situação, Deus, ele pode até estar tentando te sinalizar. Um exemplo, esse vídeo pode ser um sinal para você, só que você não está entendendo os sinais de Deus. Deus, ele fala conosco de várias formas. Ele fala comigo de um jeito, ele pode falar com você de outro totalmente diferente. Mas se tem uma coisa que Deus faz é falar. Lá no livro de Gênesis, lembra quando ele começou a criar todas as coisas, que foi pelo poder da palavra dele, e ele falou: haja luz, haja o sol, haja a lua, e tudo com o propósito certo, que houvesse o mar e os limites do mar. Então, tudo aquilo que Deus ele fala, tudo aquilo que Deus declara é através da palavra. E é muito interessante a gente entender isso partindo desse caminho de que se tem uma coisa que Deus faz é falar, mas às vezes você não entende a linguagem que Deus está tentando falar com você. Eu vou dar um exemplo do que acontece comigo. Quantas e quantas vezes eu estava passando por uma situação e quando eu abri o vídeo do YouTube, eu abria lá, né, aqui meu aplicativo do YouTube, e o primeiro vídeo era exatamente sobre aquilo que eu precisava. Às vezes eu abro o Pinterest, aquele aplicativo de que aparece várias imagens, e quantas vezes, quando eu leio uma frase, é justamente aquela frase que eu precisava ler. Então Deus, ele fala através de muitas situações. Quantas e quantas vezes Deus ele já não usou pessoas próximas a mim falando algo que me trouxe um despertar, que me trouxe um direcionamento, ou talvez até mesmo situações que eu escutei alguém conversando com outra pessoa. Então, se tem uma coisa que Deus faz é falar. E outra situação, um exemplo, tô passando na rua, vejo uma frase. E tudo isso é o quê? É Deus mostrando direcionamentos. Através de sonho também acontece muito. Não, na verdade, não acontece muito comigo, né? De vez em quando acontece situações a qual Deus ali ele me desperta para alguma situação e eu vou falar algo para você. Todos esses exemplos que eu acabei de te dar são exemplos que acontece comigo todos os dias. Não todos os exemplos de uma vez só, mas todos os dias Deus está falando comigo de alguma forma. E claro, a gente nunca pode esquecer, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Todos os dias eu faço ali o meu devocional. Eu tiro a minha leitura, né, ali na palavra de Deus, eu dou ali uma estudada, uma pesquisada se for necessário. E Deus está falando. Então, por isso que é muito importante você aprender a ter esse discernimento de como que o Senhor está tentando te trazer esse direcionamento que você precisa. E algo muito importante, que também é uma forma de Deus falar e que às vezes a gente não entende, que é através do quê? Tenho certeza que você sabe, do silêncio.
É muito intrigante quando a gente pede algo para Deus, um direcionamento, e Deus ele se silencia. E aí ele não fala, nem através de sonho, ele não fala nem através da vida de ninguém, ele não fala através de uma frase ou de um vídeo. Deus simplesmente está em silêncio em determinada situação que às vezes você queria tanto uma resposta. E a verdade é que quando Deus está em silêncio, é justamente nesse momento em que você deve aprender a descansar o seu coração. Porque o Senhor ele não trabalha, ele não vai trabalhar na sua vida em meio à sua ansiedade. O Senhor ele vai trabalhar na sua vida em meio ao propósito que ele tem na sua vida. E se tem algo que o Senhor tem propósito na sua vida, é de te transformar em alguém mais parecido com Cristo. E Cristo é o maior exemplo que nós podemos ter, que pisou aqui nessa terra e que nós precisamos ser imitadores. Então, o Senhor, ele vai sim usar de situações como o silêncio dele para poder fazer com que você se torne uma pessoa mais, o que eu falei no início do vídeo, que você precisava ter? Perseverança. Por quê? É muito fácil a gente continuar perseverando, sabe? Sempre quando Deus está falando, sempre isso, e sempre aquilo. E Ele sempre tá. Mas existem momentos da vida, em áreas da sua vida, em que Ele se silencia. Talvez Deus está em silêncio na sua vida por algumas horas. Talvez você acabou de fazer essa oração e esse vídeo apareceu para você. Talvez seja por alguns dias, quem sabe semanas, meses, ou talvez anos. Eu não sei qual tem sido aí o que você tem vivido nos últimos tempos. Mas se tem algo que eu posso falar para você é que você deve aprender a ser uma pessoa perseverante. A perseverança, cada dia mais eu entendo que e ter isso na presença de Deus, com a presença de Deus, é a nossa base para tudo nessa vida. Por quê? Quando nós vivemos situações de dores, que todos nós vivenciamos, situações de tristeza, foi um abandono. Talvez você é uma pessoa que os seus pais te abandonaram. Talvez você é uma pessoa que alguém te abandonou. Talvez uma amizade do seu passado possa ter te enganado. Eu não sei o que aconteceu com você. Você pode ter sido uma criança que sofreu muita rejeição na sua infância, na escola, ou você foi motivo de chacota na faculdade. E todas essas feridas, né, elas demoram, né, tem um tempo para serem curadas e restauradas. E se tem uma coisa que o Senhor quer fazer em nossas vidas, é é a nossa cura interior, é a nossa cura física, é que nós venhamos a realmente viver uma vida de abundância, uma vida de prosperidade, que prosperidade não é somente sobre o dinheiro, mas a prosperidade também na mente, nas suas emoções, no seu corpo. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui justamente para te fortalecer, para quando você vivenciar essas situações e você for marcada por esses problemas, você possa ter quem vai te auxiliar, apesar de tudo o que te aconteceu, tudo o que te fez, sabe, para que você tivesse mil e um motivos para desistir. Mil e um motivos para reclamar e abandonar e jogar tudo pro alto. Talvez você esteja na presença de Deus há um mês e esse vídeo vai servir para você. Persevere, vai valer a pena. Talvez você esteja na presença de Deus há muitos anos e esse vídeo também vai servir para você. Porque uma coisa eu te digo, perseverar na presença de Deus é a chave para a sua vitória. E a sua vitória, eu nem falo, né? Claro que as coisas daqui, elas são importantes para nós, mas tem um versículo que fala
muito ao meu coração desde quando eu me converti há alguns anos atrás, que diz o seguinte, em Mateus 5:23, que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente precisa, sabe, ter esse entendimento de que a nossa base e o nosso fundamento deve ser os princípios de Deus. Deve ser apesar do que você está passando, você ainda assim priorizar Deus na sua vida. Vamos para a história de José? Porque assim, de verdade, José é o meu maior, é assim, para mim, acho que a gente sempre tem né, um personagem ali bíblico, né, que a gente sabe que foi real, que queima no nosso coração, e para mim foi José. José que passou por tantas situações com seus familiares. José passou na casa, né, ali de Potifar. Foram tantas situações na prisão, tanta coisa que José viveu, acusações de coisas que ele não fez. Então, de todas as formas, sabe, José enfrentou situações de traição, de abandono, e ainda assim ele perseverou na presença de Deus. E olha quem José se tornou. Então, que esse vídeo, de verdade, ele possa ter alcançado o seu coração, a sua mente, possa ter alcançado a sua alma, para que você entenda que sim, Deus tem o melhor para você. Deus quer que você viva todos os sonhos que você almeja, porque foi Ele que implantou no seu coração. E se não foi Ele que implantou no seu coração, Ele, com o passar da caminhada que vocês têm juntos, Ele vai remover. Mas se você continua na presença de Deus, aquilo continua queimando no seu coração, você pode ter certeza que você perseverando na presença dele, o Senhor ele vai realizar, porque Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E para a gente finalizar, eu vou deixar um versículo para você. Olha, eu gosto muito da minha Bíblia de anotação. Tá vendo como que eu coloco aqui, ó? Eu escrevi uma menininha, né, que me simboliza, e eu desenhei, né, por conta desse versículo que eu vou te ler, que fala assim, ó: O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Olha que mensagem linda! Olha que mensagem maravilhosa! Dedique-se com zelo. Não, nós não devemos servir a Deus de qualquer forma. Nós não devemos servir a Deus, sabe, como se ele fosse qualquer coisa. Não, Deus, ele é o seu pai, ele te criou para um propósito muito grande nessa terra e que ele confia em você para que você possa exercer os dons, os talentos que ele te entregou, para que você possa ser uma cópia de Cristo por onde você passar. E tá tudo bem. Você errou lá no seu passado, ninguém nunca vai ser perfeito, mas se tem uma coisa que vai te alcançar cada dia mais da sua transformação pessoal, é a presença de Deus, porque Ele vai te fortalecer, Ele vai te alinhar, Ele vai te capacitar, coisas que você sozinha não vai conseguir. Então, que essa mensagem possa ficar cravada no seu coração. E aqui, ó, eu fiz uma bonequinha, que sou eu, e aí eu escrevi assim, ó: uma só faz fugir 1000, pois o Senhor luta por mim. A armadura de Deus, Efésios 6, que coloca uma armadura da ponta da cabeça, né, até a planta dos pés. Então, que você possa ter esse entendimento a partir desse vídeo, de que não tenha medo se você acha que você está sozinha, você nunca vai estar sozinha. A partir do momento em que você entregou sua vida para Cristo, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo com você. Por mais que você não os veja, né, a olho nu, mas eles estão com você em todo o tempo. O Espírito Santo, ele tem o poder de,
sabe, ser o seu melhor amigo. Jesus Cristo está contigo. E o Pai, sabe, sempre querendo e torcendo para que você se pareça cada dia mais com Cristo e se torne a sua melhor versão. E que você possa encaminhar esse vídeo para aquela amiga, para aquela pessoa, para aquele grupo no WhatsApp que veio ao seu coração, para alguém que precisa, porque o Espírito Santo também quer falar com essa pessoa. Curte aqui esse vídeo também para que ele possa alcançar mais vidas e deixe aqui nos comentários. Eu sou uma escolhida de Deus e faço, olha só, e eu mesma faço fugir 1000, porque Deus me dá esse poder. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!